Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Regis Garcia e nós estamos na aula de número 4 de Planejamento Tributário. Um tema bastante importante porque hoje trataremos sobre a questão do lançamento dos tributos, como isto ocorre. E também veremos a prática dos créditos do ICMS, do PIS e do COFINS nas compras e depois os seus débitos por ocasião das vendas. Vamos ver um resumo da nossa aula de hoje. Como vocês podem ver, nós pretendemos conhecer e compreender o processo de crédito tributário. Processo de crédito tributário que está relacionado aos impostos pelo sistema não cumulativo que são creditados na compra. Também identificar as modalidades de lançamentos de crédito tributário. Essa é a nossa síntese da aula. Depois, para vocês buscarem a aula, existem aí as palavras-chave e vocês certamente conseguirão acessar os conteúdos, né, depois da nossa aula. Além da questão da homologação do crédito tributário, a homologação do tributo gerado pelas empresas, nós precisamos conhecer os sistemas de tributações. Neste caso, o sistema não cumulativo, ele faz com que haja recuperação e o débito do tributo. Veja o contexto em que isto ocorre. É importante, nesse sentido, conhecer o estudo envolvendo as obrigações tributárias. Se houver erros ou omissões, claro que a empresa terá problema, né? Ela terá aí prejuízos de ordem financeira e prejuízos de ordem econômica. Financeira, porque pagará mais tributos do que deve, e econômica, porque terá um impacto direto no seu resultado, no seu lucro. Por isso a importância de nós sabermos adequadamente como são lançados os tributos e como os mesmos devem ser recolhidos. Incidência tributária. Incidência tributária, ela diz respeito à forma como os tributos incidem sobre as operações. No caso de uma indústria, como os tributos incidem sobre a produção, sobre a venda dos produtos acabados. No caso de um comércio, como os tributos incidem sobre a venda de mercadorias. E no caso da prestação de serviços, como os tributos impactam a prestação de serviços das empresas. Vamos conhecer um pouco mais sobre este importante processo tributário. Vejamos lá. O primeiro passo para compreendermos o lançamento dos tributos é entendermos os tipos dos tributos. Nós temos tributos diretos, tributos indiretos, que impactam diferentemente sobre a atividade empresarial. Também é importante que haja uma compreensão sobre os regimes tributários, porque isto faz diferença sobre o recolhimento dos tributos. Precisamos entender o que é o fato gerador, é o elemento jurídico que aciona o tributo à medida com que ele ocorre. E também entender a suspensão e extinção dos créditos tributários. Ou seja, como as organizações, como as entidades, as empresas, elas podem extinguir o crédito tributário, no caso gerado pelo órgão arrecadador, é pelo pagamento? É por se entrar com um processo administrativo de suspensão? Nós precisamos entender como isto ocorre para que nós, dentro do contexto do planejamento tributário, possamos saber o que fazer para impactar positivamente o resultado da empresa. Vejamos mais, vamos lá. Algumas informações relevantes, muito importantes, relacionadas aos tributos. Além de nós conhecermos o regime tributário, nós precisamos identificar o que é e quando ocorre a incidência tributária. Essa incidência tributária, ela vai nos ajudar a responder sobre
o que, né? Sobre o que o imposto irá incidir. Também terá uma questão importante, que é o quando o imposto irá incidir. São questões relacionadas à incidência tributária. A obrigação tributária, basicamente, a principal obrigação que uma entidade, que uma organização tem é a de recolher, de pagar o tributo. Então, o pagamento é um aspecto relevante da obrigação tributária, mas não a única. Nós temos também as denominadas obrigações acessórias, que dizem respeito às necessidades de informações dos órgãos arrecadadores, que as empresas que são tributadas são obrigadas a fornecer por meio de declarações, por exemplo. Identificar também a modalidade de lançamento do tributo. Nós veremos quais são essas modalidades, principalmente porque o lançamento do tributo é o que faz com que ele passe a ser cobrado. Ele basicamente dá o direito ao agente arrecadador de efetuar a cobrança. Então nós temos modalidades específicas que precisam ser conhecidas. A constituição do crédito tributário, quando ela ocorre e de que forma ela ocorre, é um outro elemento bastante importante, bastante relevante. Se nós olharmos esses 4 itens relacionados às informações mais relevantes, nós vamos ver que os 4 itens têm relação direta com os itens anteriores que nós vimos. Por quê? Porque a incidência tributária, ela tem relação com os tipos dos tributos. Cada tributo incide sobre uma base específica, sobre um tipo de atividade específico. Quando nós falamos de criação dos créditos ou os lançamentos dos tributos, nós temos sistemas diferentes quando nós falamos dos métodos diretos e indiretos. Quando nós pensamos em crédito tributário, nós precisamos lembrar de que esse crédito tributário deriva de diferentes regimes tributários. Outra questão relevante é o fato gerador, que tem a ver também com a incidência, porque é o fato gerador que determina em que momento o tributo ocorre, e os créditos tributários, que podem ser suspensos e extintos a partir de determinadas ações que a empresa executa. Puderam ver como a relação entre esses 2 conjuntos de informações? E é muito importante que nós saibamos como o tributo ocorre, de que forma ele ocorre, quando ele ocorre, e o fato gerador, ele é o elemento principal que a legislação, que o regulamento daquele tributo traz. Por isso, as organizações, os profissionais relacionados à área tributária precisam estar atentos. Continuemos. Nós temos a identificação da incidência tributária, basicamente, nas operações que a empresa executa. Nós podemos imaginar aqui 3 tipos diferentes de empresa. Então, nós separamos aqui 3 tipos diferentes de empresas. Então, nós podemos ter aqui o comércio, a indústria e a prestação de serviços. Como ocorrem essas operações nesses 3 tipos diferentes de empresas? Então, nós temos a operação de compra, no caso do comércio, de mercadorias. Nós temos operações de compras, no caso da indústria, de matérias-primas. Nós temos operações de compra, no caso das empresas prestadoras de serviços, de insumos. Por outro lado, as operações de venda vão envolver também mercadorias, produtos no caso da indústria e serviços no caso das prestadoras de serviços. E a operação de salários é a mesma nos 3 ambientes. Vejam que em todos esses processos, em todas essas etapas, há a incidência de tributos. Por quê? Porque cada órgão
ele tem o direito constitucional de efetuar a cobrança do tributo que cabe a ele. Nós chamamos isso de competência de tributação, ou seja, o órgão tem competência para tributar aquele determinado imposto, taxa ou contribuição de melhoria, a depender do fato gerador, que está constituído, claro, na lei. Obrigação e lançamento tributário. Quando nós falamos de obrigação, a palavra obrigação de forma isolada, ela significa que uma pessoa, seja ela, no caso, um sujeito passivo, quando nós falamos da tributação, ou seja, quem paga o tributo, quem sofre o tributo é o sujeito passivo. Quando nós falamos de obrigação, é algo que ele, o sujeito passivo, precisa executar. Quando nós falamos de uma contribuição de melhoria, por exemplo, que o sujeito passivo irá pagar, ele tem a obrigação de pagar esse tributo em virtude de ter ocorrido o fato gerador da contribuição de melhoria, quer seja a valorização de imóvel advindo de uma obra pública. Também chamamos de obrigação na área tributária as prestações de serviços feitas pelas entidades públicas quando cobram uma taxa. Por exemplo, a taxa de emissão do alvará, que é cobrada pela prefeitura. Ela tem a obrigação de emitir o alvará quando o sujeito passivo cumpre a sua parte da obrigação. Então, obrigação serve tanto para representar atos dos sujeitos passivos como do sujeito ativo, que é o cobrador do tributo. Conheçamos mais sobre esses aspectos. Vejamos lá. Para identificarmos a obrigação tributária, portanto, nós precisamos saber que tipo de operação ou com qual operação nós estamos lidando. A operação de compra das empresas que têm tributação na venda. Então vamos imaginar uma empresa de comércio que ela tem sobre a compra da mercadoria que ela fez, o ICMS, e que ela também terá o ICMS no processo de venda. Então, na operação de compra, ela tem o direito de se creditar desse ICMS. Isso ocorre pelo princípio da não cumulatividade do imposto. No caso, pelo regime não cumulativo, que é um regime tributário estabelecido pela legislação tributária, que diz que o imposto ele é não cumulativo no caso do ICMS. Já na operação de venda, eu tenho o débito desse tributo, ou seja, a empresa passa a ser obrigada a recolher sobre a venda que ela efetuou. Neste caso, ela gera necessidade de recolhimento, pagamento desse mesmo ICMS, além de outros tributos, como, por exemplo, PIS e COFINS. No caso das operações de pagamento de salários, ordenados e salários, são geradas as contribuições sobre a folha de pagamento. Como exemplo, nós temos o INSS sobre a pessoa jurídica, sobre o contratante, né? E o INSS da pessoa física, ou seja, do trabalhador. Ambos são recolhidos aos cofres públicos por ocasião do pagamento da folha de pagamento, dos ordenados e salários. A apuração do resultado do exercício, quando nós temos a questão do lucro, a empresa ela gerou um resultado positivo, então ela será tributada sobre esse resultado pelo imposto de renda pessoa jurídica e pela contribuição social sobre o lucro líquido. Então vejam que a incidência tributária ocorre em todas essas operações. E se essas operações ocorrem, eu passo a ter a obrigação tributária enquanto sujeito passivo. Cabe a mim, enquanto sujeito passivo, calcular esses tributos. É o contador que geralmente faz isso no caso das empresas. E eu faço o recolhimento junto ao órgão arrecadador. No caso, eu faço, logicamente, pelo sistema financeiro, via banco, físico ou por internet, por exemplo. Mas o banco está sendo o agente
arrecadador financeiro, no caso, e vai repassar esse recurso para a entidade pública. Continuemos. Existem algumas modalidades de lançamento. A primeira é por homologação. É a modalidade pela qual o tributo é apurado e recolhido pelo sujeito passivo. É quem deve o tributo que faz a apuração e o recolhimento do mesmo. Não há a interferência, no caso, do tributador, do ente tributante ou do sujeito ativo aqui no caso. A entidade arrecadadora, ela exerce apenas o papel de homologar aquilo que o sujeito passivo declarou como sendo o imposto devido. Ou ela também pode não homologar, se ela identificar algum erro, omissão ou algum tipo de problema. Uma outra modalidade é a modalidade por ofício. O lançamento tributário, neste caso, ocorre quando há um erro de lançamento dos valores declarados à autoridade tributante. Neste caso, ela vai fazer o lançamento por ofício, o fisco neste caso, por meio desse lançamento, cria-se então o crédito tributário. Ela vai informar via ofício, daí o nome, né? Ela vai oficiar o sujeito passivo sobre os valores que deveriam ser recolhidos e, claro, indicar as divergências e como esse ente irá fazer a correção relativa a esses erros que foram identificados. E nós temos ainda a modalidade de lançamento por declaração. Por declaração é a modalidade pela qual o lançamento é feito pela autoridade administrativa. A autoridade administrativa, né, é a estrutura que está por trás do ente arrecadador, como, por exemplo, a Secretaria de Fazenda de um município. A base para o lançamento do tributo, neste caso, são informações prestadas pelo sujeito passivo. Vamos tomar como exemplo aqui a declaração do imposto de renda, que o sujeito passivo faz ao final do exercício social, né, ao final de um ano, geralmente no início do ano subsequente, e a entidade tributante irá conferir e fazer o efetivo lançamento, no caso, aceitando ou não, né, os valores que foram declarados. Ela tem o poder de fiscalização e ela tem o poder, por isso nós falamos que às vezes as declarações caem na malha fina, né? Porque existem indícios de erros, indícios de problemas. Neste caso, a entidade arrecadadora ela não está fazendo o lançamento até que sejam corrigidos esses problemas. Mas, nos casos normais, em que eu faço a declaração e está tudo de acordo com a legislação, ela faz, portanto, o lançamento do crédito tributário via declaração. Declaração porque foi o sujeito passivo que efetuou por esse instrumento, né, por meio de uma declaração. Crédito tributário do ICMS sobre produtos importados. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ICMS é de competência dos estados, então cada um dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal, cobram ICMS sobre as operações envolvendo circulação de mercadorias e alguns serviços, como exemplo, o de fornecimento de energia elétrica, de telecomunicações, de transporte. Nestes casos, cabe ao Estado fazer a arrecadação deste tributo. Mas e a questão da importação? Vejamos lá. Para que haja a constituição do crédito tributário, em primeiro lugar, deve haver o cumprimento de alguns procedimentos. Quais são esses procedimentos? Primeiro, deve ser checada, conferida, a ocorrência do fato gerador. A palavra ou a expressão fato gerador diz respeito ao evento que gerou, então diz respeito ao evento que gerou o tributo. Então nós chamamos isso de fato
gerador. Gerador do quê? Gerador do tributo. Também é necessário se determinar a matéria tributável. A matéria tributável corresponde ao quê, né? Então, eu estou tributando uma circulação de mercadorias, eu estou tributando uma prestação de serviços, eu estou tributando a venda de produtos. Então, isso é a matéria tributária, é o que está sendo tributado. O montante do tributo devido, neste caso, o montante ele envolve basicamente o valor da base de cálculo, um percentual que a gente denomina de alíquota e o valor do tributo a ser recolhido, quer dizer, o quanto eu irei recolher de tributo relativo àquela operação. Também é importante identificar quem é o sujeito passivo, ou seja, a quem cabe a obrigação de calcular e recolher o tributo. E propor a aplicação da penalidade cabível, no caso, o agente tributante, ele pode propor uma penalidade por se ele identificar que houve ali uma omissão, uma tentativa de não pagamento de forma não adequada do tributo. Vejamos mais. A obrigação tributária, ela possui algumas espécies, nós podemos até chamar de elementos que compõem a obrigação tributária. Esses elementos são basicamente esses 6 elementos que estão aqui e que significam, primeiro, o aspecto objetivo da obrigação tributária. Então, o aspecto objetivo da obrigação tributária diz respeito ao fato dela estar prevista em lei. Deve haver uma lei que dá sustentação à obrigação tributária que foi gerada. Claro, se não há previsão daquele tributo, eu não tenho como gerar uma obrigação tributária. Então, esse é um aspecto objetivo. A gente pode dizer que é algo expresso na lei. Já o aspecto subjetivo, ele diz respeito ao envolvimento da pessoa do contribuinte. Então, a pessoa do contribuinte, ela não necessariamente ela está caracterizada individualmente na lei. Ao contrário, eu caracterizo o contribuinte. E o contribuinte pode estar representado por mim, por você ou por qualquer pessoa que atenda àquelas questões subjetivas trazidas pela lei, aos critérios, às características que a lei determina. Nós temos também que identificar o aspecto espacial, né? Aspecto espacial, que diz respeito ao lugar onde é devido o tributo. Então eu posso dizer que o tributo é devido na origem de uma operação ou ele é devido no destino daquela operação, principalmente em se tratando de circulação de mercadorias. Nós temos ainda o aspecto temporal. O aspecto temporal eu tributarei ou criarei a obrigação tributária enquanto ente tributante de acordo com a lei que estava vigente à época em que ocorreu aquele fato gerador. Então, neste caso, o aspecto temporal que é acionado. O valor ativo ou de valor diz respeito à base de cálculo a ser utilizada. E o tarifário vai dizer para nós qual é a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo. Então percebo que todos estes elementos, eles acabam por nos possibilitar, né? Todos esses elementos acabam por nos possibilitar a nos cercarmos de clareza quanto a cada aspecto que deve ser considerado na instituição de um crédito tributário. Se não fossem esses 6 elementos, nós poderíamos ter, por exemplo, uma entidade tributante criando um tributo a qualquer momento, né, deixando de lado o aspecto objetivo, que é o fato de necessitar de uma lei que determine o que, como, quando deve ser tributado. Eu também posso estar sendo tributado por um imposto
que eu não devo. É o aspecto subjetivo que está sendo tratado aí, no caso, como necessário para que haja a criação do crédito tributário. Enfim, são aspectos que precisam ser levados em conta. Vejamos em o que mais nós podemos ver sobre essa questão do crédito tributário ou do lançamento do imposto. Nós temos aqui o IPI como um aspecto importante do processo de importação, porque no caso de empresas que fazem importação, elas são equiparadas à indústria. Então o IPI, ele acaba sendo aplicado sobre o valor de aquisição do tributo, da mercadoria, e a grande questão é que o IPI, ele constitui ou não a base de cálculo do ICMS. Então a base de cálculo do ICMS, ela não deve ter o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O ICMS ele deve incidir apenas sobre o valor da operação. Então isso tanto serve para empresas nacionais como em processos de importação. Ocorre que ao se tratar de produto importado, essa é a ressalva, o IPI ele vai constituir o custo. Então, em tese, o IPI, por constituir um custo na aquisição de um produto importado, porque a importadora é equiparada à indústria, ele acaba fazendo parte do processo tributário do ICMS. Então, esses detalhes são importantes no planejamento tributário, porque o tratamento da indústria nacional é um, e da indústria, quando ela está sendo equiparada, a importadora a uma indústria, no caso, o IPI ele integra a base de cálculo. Tá certo? Então, são aspectos importantes que devem ser considerados no lançamento dos tributos. Inconsistência na DCTF. DCTF é uma declaração, né? A declaração que o contribuinte faz em termos fiscais, demonstrando para os municípios as operações que foram executadas pelas empresas. Por quê este processo existe? Porque os municípios possuem participação dos valores arrecadados pelos estados. Nós temos o Fundo de Participação dos Municípios a nível federal e temos a participação dos municípios no valor de recolhimento do ICMS. Como que o município vai fiscalizar o valor do ICMS ocorrido ou gerado, né, no seu espaço geográfico, dentro da sua área de atuação enquanto município? É por meio da DCTF. Então nós precisamos estar atentos a essas declarações, no caso é uma obrigação acessória, para sabermos o que declarar, como declarar e quando declararmos. Isso faz parte do planejamento tributário das empresas. Vejamos lá. Vamos imaginar que o José Fernando, ele é o responsável pela diretoria financeira e fiscal de uma empresa e ele recebeu uma informação. A Receita Federal, que é o órgão que, no caso, fiscaliza, mas a questão principal é a arrecadação, né? Então ele tem a função fiscalizadora, mas principalmente a de arrecadar os tributos federais. Então a Receita Federal do Brasil está dizendo que, olha, houve inconsistência na declaração de débitos e créditos tributários federais, a DCTF. Então a DCTF, ela irá dar base de informação para a Receita Federal, ela irá servir como base de informação para os estados e também servirá como base de informação para os municípios. Por quê? Porque, como nós falamos, os estados e municípios possuem participação nos valores dos tributos arrecadados. E na DCTF nós informamos sempre de onde a nota fiscal foi emitida, ou seja, da origem, o destino dessa nota fiscal. Então ela traz como informações aspectos que permitem saber quanto que o município gerou de tributo, quanto que o estado gerou de tributo, e isso compõe uma conta centralizada que depois
de acordo com a própria legislação, acaba culminando, né, na distribuição desses tributos. O que mais é importante nós sabermos? Vejamos lá. Estas inconsistências que a Receita Federal informou à empresa, elas são decorrentes do recolhimento a menor do imposto de renda pessoa jurídica. Então veja que o problema aqui está no imposto federal, no imposto de renda pessoa jurídica. E deixou o diretor em dúvida quanto ao que ocorreu, como corrigir esse problema. Uma situação, problema comum, né? É comum que por meio das declarações que as empresas façam, a Receita Federal, e aí o próprio município ou o Estado, depende de qual declaração nós estamos falando, encontram inconsistências, ou pedem correções, ou até mesmo pedem apenas explicações. Como resolver a situação, problema? Vejamos lá. A empresa ela precisa adotar alguns procedimentos e verificação que são necessários para corrigir estas inconsistências. A ideia é que ela levante informações que originou a obrigação principal, ou seja, de recolhimento do tributo. Neste caso, o que fundamenta o tributo que foi recolhido são as compras, vendas e outras transações. O desafio é viabilizar, no caso, as operações que o José Fernando precisa conferir, né? Nesse caso, ele convocou uma reunião. Você foi convidado para essa reunião para conferir conjuntamente os passos e as informações relativas aos tributos. Aí é importante, né, que haja a identificação das informações que geraram as obrigações principais e acessórias. E aí verificar se de fato há o erro ou não. Primeiramente, o lançamento do tributo, a partir do momento que há um erro, ele é feito por ofício. Por isso que a empresa foi oficiada a fazer a correção. Esse é o primeiro aspecto que nesta reunião você esclarecerá. Sobre as operações de importação da empresa, e continuando, né, com o processo de atendimento às questões tributárias da empresa, a pergunta é sobre o ICMS. Ele é um imposto indireto. Como tratá-lo, né, em termos da composição dos custos da empresa? É uma outra dúvida, uma outra questão que foi levantada. O ICMS ele gera grande preocupação, claro, no senhor José, mas em qualquer empresa, porque ele participa de toda a cadeia produtiva. Em reunião, então, com o senhor Fernando e demais participantes, a ideia é se verificar administrativamente, né, o pagamento do ICMS junto ao fisco, nesse caso, o fisco estadual. Ele considera que o valor do produto foi acrescido do IPI. E aí a pergunta é se isso está certo ou não. Para a solução dessa situação, você precisará identificar o fato gerador e a hipótese de incidência dos tributos. Portanto, para resolver a situação problema, primeiro, identificar a hipótese de incidência, ou seja, o que faz com que o imposto seja gerado. O segundo passo, identificar o fato gerador. O fato gerador é o momento em que o tributo foi gerado, neste caso, a circulação de mercadoria. O terceiro passo, a base de cálculo, ou seja, determinar sobre qual base será calculado o ICMS. Neste caso, vamos imaginar que num caso de importação, o valor aduaneiro mais o imposto de importação que dê R$1.000, o IPI é de R$200 porque ele corresponde a 20%, no caso deste exemplo. Nós teríamos 1.200 de base de cálculo. Então a base de cálculo do ICMS, como ele é um imposto calculado por dentro, né? Então nós dividimos o valor da base de cálculo por 1, que corresponde a 100%, menos os 18%, que é o próprio ICMS. Ou seja, o ICMS é de R$ 263,41. Isso, claro,
para fins didáticos, né? A gente está desconsiderando aí outras informações. Porque existem, né, no processo de importação, nós podemos ter outros tipos de informações importantes. Hora de responder às suas dúvidas. Nós vamos dar um minutinho para organizar aí as suas dúvidas, as dúvidas que vocês enviaram para os nossos tutores, e aí nós vamos voltar respondendo e esclarecendo-as. Daqui a pouco estaremos, portanto, respondendo a sua dúvida em vias. Até já! Tudo bem. A gente viu no chat que não há nenhuma dúvida específica, mas é importante esclarecer que no caso de haver o lançamento de um tributo, seja por homologação, seja por ofício ou por declaração, esse tributo que foi lançado, ele só se extingue pelo pagamento, pela quitação ou pela solução daquela situação que gerou o lançamento, né? Então, muito importante nós sabermos quais são estas hipóteses e como um tributo, portanto, ele é liquidado, ou seja, ele deixa de existir. Pelo processo normal, um tributo que foi efetuado o lançamento, ele só deixará de existir quando você, no caso, efetuar a liquidação. Então, o crédito se extingue pelo pagamento efetivo do tributo. Crédito tributário. Muito importante sabermos o que é um crédito tributário, quando ele é constituído e quando ele se extingue. Então, quando o crédito ele é criado e quando ele deixa de existir. Vamos ver alguns aspectos importantes sobre ele.
Primeiramente, se um órgão público ele identifica um erro ou se ele identifica uma possível fraude, né? Nós temos erros oriundos de problemas no lançamento, mas nós também podemos ter situações fraudulentas, né? Então ele vai gerar um crédito tributário. Para que você conteste esse crédito tributário, é necessário se buscar formas legais para suspender e extingui-los. No caso que você está extinguindo, são os efeitos daquele crédito tributário que foi criado. Primeiramente, a necessidade de se levantar informações necessárias para que você possa resolver as demandas geradas pela contestação que você está querendo executar. Alguns aspectos são legais, outros operacionais, administrativos, né? Então, informações legais são importantes, mas também das operações que estão envolvidas com o crédito tributário e com o processo de sua contestação. Muito importante que nós saibamos exatamente quais passos eu preciso dar em busca de solucionar o problema, porque nós sabemos que erros ou inconsistências relacionadas a tributos é muito comum, porque as empresas emitem muitas notas, fazem muitas operações, muitos tipos diferentes de transações, e isso acaba impactando na sua operação diária, fazendo com que haja um aumento da possibilidade de erros. Então, muitas vezes, o agente tributante ele vai lançar de ofício um tributo, ele vai te oficiar, ele vai te comunicar um erro, e você tem que contestar quando, de repente, esse erro que foi apontado pelo agente arrecadador não procede. Claro que para fazer isso existem trâmites administrativos. Vamos em frente. Os trâmites relacionados à contestação de um crédito tributário envolvem, primeiramente, o pagamento. Se eu entendo que o crédito tributário que foi gerado, ele corresponde de fato a um erro de recolhimento a menor, por exemplo, eu efetuo o pagamento daquele tributo e dessa forma eu suspendo os efeitos do crédito tributário gerado pelo ente arrecadador. Então, o pagamento é um dos exemplos, né, de suspensão aí dos efeitos do crédito tributário. Existem formas específicas, no entanto, de suspensão e também de extinção do crédito tributário. A legislação ela determina quais são estas formas. Por quê? Porque se não houver uma solução para o crédito tributário que foi criado, a empresa ela certamente terá consequências de cobrança, até mesmo de processos legais que podem comprometer o seu crédito, podem comprometer a sua operação, né? Principalmente quando envolve aí aspectos creditícios. Vamos em frente. Primeiramente, vamos falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Está previsto na legislação tributária que a suspensão da exigibilidade ela ocorrerá a partir de alguns aspectos, né? Dentre elas, pode-se caracterizar, por exemplo, o pagamento ou o depósito do montante integral do valor do crédito que foi gerado. Então, a legislação tributária vigente, ela diz que se você depositar, ou seja, recolher o valor integral do crédito tributário, você está suspendendo a exigibilidade deste crédito tributário. Existe a possibilidade até, em determinadas situações, de você efetuar o pagamento e contestar ou entrar com um processo jurídico posterior pedindo o ressarcimento por ocasião, né, de repente, de você não concordar com aquela situação. Mas o ideal é que você faça a contestação antes, tá certo? Ou que faça o pagamento ou o depósito daquele crédito tributário antes, dentro de um processo jurídico,
por via de depósito judicial. Dessa forma, você suspende também o efeito, né, desse crédito tributário, principalmente nas situações em que você precisa de uma certidão negativa para você entrar numa licitação, por exemplo. Continuemos. A extinção, no entanto, do crédito tributário, ele é garantido ao contribuinte a opção de se questionar, então você provando que é indevida aquela cobrança, que é indevida aquela situação que está gerando crédito tributário, então você questiona no âmbito administrativo, primeiramente. Geralmente você faz isso junto aos atendentes, né, do órgão, da Receita Federal, da Receita Estadual ou da Secretaria de Fazenda do município, com a possibilidade de se levar, se for necessário, na instância judicial. Então, quando você não consegue resolver de forma administrativa, só lhe resta um processo judicial pedindo, neste caso, a extinção do crédito tributário por estar sendo gerada a partir de algo errado ou a partir de algo inconsistente apurado aí pelo agente arrecadador. Tá certo? Além desse aspecto, é importante sabermos também que tanto na esfera administrativa quanto na esfera jurídica, você precisa provar, né? Então, por meio de documentos, por meio de demonstrações, precisa provar que você está certo para poder fazer de fato a extinção do crédito tributário. E vamos ver também um outro aspecto final relativo ao crédito tributário, vejamos lá. Pagamento total de forma cautelar, então neste caso o depósito judicial, né? Você evita que continue correndo juros e multas. Isso é garantido pelo artigo 158 do Código Tributário Nacional. Você também pode pagar parcialmente a sua dívida, né, para diminuir o impacto dos juros. Então isso cabe a você decidir enquanto sujeito passivo que está sofrendo a cobrança do órgão arrecadador. Cada caso é um caso, aí no caso os advogados, né, são as pessoas mais indicadas para analisar em que situações uma ou outra a atitude é a mais correta. Exclusão do crédito tributário. A exclusão do crédito tributário é o processo inverso da sua inclusão. Então, se nós imaginarmos que uma entidade arrecadadora, como a Receita Federal, por exemplo, ela inclui no seu CPF, no seu CNPJ, um crédito tributário, o processo inverso se constitui no caso de uma exclusão. Vejamos lá. Nós temos a situação de isenção e também de anistia. Vamos ver em quais aspectos eles se enquadram. Os elementos que excluem o crédito tributário, ou seja, que evitam que o crédito tributário ocorra, primeiro, diz respeito à isenção e depois diz respeito ao que se denomina de anistia. A palavra anistia, ela é usada aqui sob o aspecto tributário, mas ela tem significação, né, variada. Uma delas até mesmo, né, no caso de infringência à lei por pessoas que depois passam a ter a sua falta, né, perdoada. A anistia pode corresponder a este aspecto fora do direito tributário. No direito tributário, a anistia ela tem outra significação, a gente vai ver isto, né, daqui a pouquinho. A exclusão do crédito tributário, todavia, ela não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. As obrigações acessórias são aquelas adicionais à obrigação principal. A obrigação principal é aquela que diz respeito ao recolhimento do tributo para os cofres públicos, seja na instância municipal, estadual ou federal. Então, a obrigação principal diz respeito ao pagamento do tributo.
E as acessórias, por exemplo, a obrigação de você declarar ao final de um período toda a sua movimentação para fins de fiscalização do agente arrecadador. Então, dependentes da obrigação principal, se você, por isenção ou anistia, não será tributado, não significa que você não tenha que prestar contas, né? A gente pode usar essa expressão para falar da obrigação acessória junto ao fisco. O que é mais importante vermos? Vamos lá. Vamos ver a diferença entre essas modalidades, a de isenção e a de anistia. A lei dispensa, quando a gente está falando de isenção, o pagamento do tributo no seu próprio texto. Então a gente diz forma legal, porque no próprio texto da lei, seja o regulamento do determinado tributo, seja a lei de criação do tributo, então eu especifico quem, enquanto sujeito passivo, está isento do pagamento daquele tributo. A gente pode usar aqui como exemplo algo que é comum, eu acredito que na maior parte dos municípios brasileiros, que é a isenção do IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, que é o imposto que nós pagamos sobre a propriedade que nós temos na região urbana, para pessoas, por exemplo, que têm mais de 60 anos ou de 65 anos. Quando a legislação, o Código Tributário do município diz, olha, as pessoas que têm mais de 65 anos não precisam pagar o IPTU, na verdade, ela está falando aí de isenção. Então, uma isenção garantida pela legislação. A lei, ela especifica, neste caso, as condições e requisitos necessários. Neste exemplo que eu estou dando, o requisito é ter acima de 65 anos. E eu posso, enquanto legislador, instituir aqui outros requisitos, como, por exemplo, renda. Então, eu tenho o limitador de idade, mas eu posso adicionar um segundo limitador, pessoas acima de 65 anos, cuja renda não ultrapasse, por exemplo, 2 salários mínimos. É um critério, é uma condição, é um requisito. Ela também é restrita, então, no caso, a lei do município só pode isentar o IPTU de pessoas acima de 65 anos com uma renda X no território do próprio município. Então, o município A, por exemplo, ele vai legislar sobre a sua área, sobre a sua região geográfica, né? Então, se eu digo, olha, se pessoas de 65 anos com uma renda de até 2 salários, que tenha um único imóvel, então, um único imóvel, outro critério. Então, todo esse aspecto aqui vai estar restrito à região do município. Eu não posso, enquanto município A, por exemplo, legislar sobre o município B. Então, eu vou isentar as pessoas que têm mais de 65 anos no meu município, eu não posso, né, dizer que isso também será aplicado no município vizinho, tá certo? Então, esse aspecto da espacial, né, que a gente diz, é muito importante. Além desses requisitos, além de se estabelecer na lei os critérios de isenção, eu também posso estabelecer o prazo com que a situação irá predominar. Eu posso dizer, por exemplo, que é por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto não houver outra lei que modifique estas cláusulas. Valerá, né, o que ela está determinando. Vamos em frente? E a anistia, por outro lado, ela diz respeito ao perdão. Então, eu perdoo dívidas que a pessoa adquiriu, dívidas tributárias no caso, e eu não, a partir de então, né, farei a extinção do crédito tributário e não poderei, obviamente, efetuar a cobrança. Por isso o nome de anistia, o perdão
de dívida derivada no caso do aspecto tributário. Por exemplo, empresa que deve há mais de 20 anos um tributo, embora ela esteja sendo cobrada, pode haver uma lei que diga que, olha, pessoas com débitos acima de 5 anos não devem mais tributos, estão todas anistiadas. São situações aí que extinguem, né, o crédito tributário. ISSQN. ISSQN é a sigla para Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. É um tributo, no caso, de competência dos municípios. Ele é um imposto, né? O I da sigla justamente é de imposto, e serviços porque cabe ao município cobrar tributos sobre a prestação de serviços. Então vamos conhecer alguns aspectos importantes sobre o ISSQN. Vejamos lá. Então, como nós dissemos, a sua abreviação, o I é de imposto, o S, primeiro S é de sobre, né? O segundo S de serviços, o Q é de qualquer e o N é de natureza. Significa que qualquer tipo de serviço que for prestado no âmbito do município, ele terá a cobrança do ISSQN. Ele também é conhecido em alguns municípios apenas pela sigla ISS, ou seja, Imposto sobre Serviços. Nome completo, sobre serviço de qualquer natureza, nome abreviado, a gente conhece também por apenas ISS. Esse tributo que o município cobra, ele muitas vezes, segundo o Código Tributário do município, ele tem como fato gerador os serviços executados dentro da região geográfica do município. Mas existem algumas exceções de tributos que são cobrados de acordo com a sede da empresa, ou seja, se a sede da empresa ela está no município A, é para ele que ela recolherá o tributo. Isso ocorre muito em casos em que a empresa presta serviços de forma online. Então, de repente, se você está sediado no município, mas você está prestando um determinado serviço para outro município, para um consumidor de outro município, no fundo, a prestação de serviço está ocorrendo na origem da empresa, independentemente do produto final, do serviço final, estar ocorrendo em um outro município. Por isso que o Código Tributário Municipal ele tem que estar muito bem detalhado e ele tem que trazer essas situações atípicas para que não haja dúvida sobre para quem eu recolherei determinado tipo de tributo. Hoje, com o advento da internet, é muito comum que nós tenhamos estas situações. Continuemos. O ISSQN, ele é, portanto, de competência municipal. A Constituição Federal atribui aos municípios o direito de cobrança e fiscalização deste tributo. E o seu fato gerador, ou seja, o fato que permitirá a cobrança do tributo é a prestação do serviço. É o momento em que você presta um serviço. O que são serviços, né? Então, são atividades que são executadas para satisfazer determinadas necessidades humanas. Então, eu tenho como prestação de serviço desde um corte de cabelo, passando aí pelo serviço de pintura, por exemplo. E eu tenho também serviços de contabilidade, é um outro exemplo, de advocacia. Veja que são todas atividades que, de um certo modo, elas dizem respeito, né, à satisfação de determinadas necessidades. Então, aqui necessidades no âmbito jurídico, necessidades no âmbito de controle patrimonial, necessidade de melhoria
melhoria visual de um determinado empreendimento, de um determinado bem, né, melhoria visual da pessoa enquanto indivíduo, enfim. São todas necessidades que são satisfeitas por estes serviços. Ele é devido mesmo nos casos nos quais os serviços não representam uma atividade preponderante da empresa. Então, uma empresa que, por exemplo, ela atua no ramo comercial, mas em um determinado momento ela passa a prestar um serviço, vamos imaginar aqui uma empresa que venda vestuário, então ela venda um blazer, por exemplo, e que ela passe a prestar um serviço de ajuste do blazer, também de colocar um botão de repente, né? Fazer uma barra de uma calça, é uma prestação de serviços. O ramo da empresa é comercial, mas ela está prestando um serviço. E, claro, esse serviço passará a ser tributado. Neste caso, se ela estiver cobrando do cliente, obviamente. Continuemos. A base de cálculo desse tributo é o valor cobrado pelo serviço. Então, o seu cálculo é bastante simplificado. Por quê? Nós vamos verificar o valor do serviço que foi prestado. Então, no caso aqui, no exemplo, foi prestado serviço contábil, cobrado um honorário de R$2.000. De acordo com a tabela do município, do regulamento do ISS, a alíquota é de 5%, isso aqui varia de município para município, né? Então, cabe ao município determinar essa alíquota. Então, o valor devido do ISS é a multiplicação dos 5% sobre os R$2.000. Neste caso, o ISS, portanto, será de R$100. Como o tributo, que é o ISS, ele está sujeito às normas legais relativas aos impostos, em termos de constituição, exclusão dos créditos tributários, assim como ocorre com os demais tributos, como o ICMS, PIS, COFINS, o ISS também está sujeito a essas regras. Lembrando que é muito importante que haja um amparo legal para que ele seja adequadamente cobrado. Por isso existe o Código Tributário do município e existe também o regulamento específico do ISS. Vejamos lá mais uma informação importante. As modalidades. Nós podemos cobrar o ICMS enquanto município por estimativa, nos casos em que eu não tenha como determinar com precisão quanto a empresa fatura, ou seja, de muito difícil o controle do tributo. Por faturamento, aí realmente, de acordo com as notas fiscais emitidas, né, é o que, por exemplo, nós temos na estimativa a venda de hot dog, né, a prestação de serviços, de repente, de determinadas festas, em que seja difícil você efetuar o controle. E aqui, né, os serviços contábeis, você emite uma nota fiscal, é bem mais fácil, né? E também, por substituição tributária, cobrar o ISS já na origem, né? O tomador do serviço já faz o cálculo e o recolhimento do tributo com antecedência. Isso é substituição tributária, no caso do ISS. Vamos ver agora o caso da empresa JVJ. Vamos colocar em prática alguns aspectos relevantes do planejamento tributário, porque fica mais fácil nós compreendermos como os conceitos estudados são aplicados, né, na prática. Vejamos lá. Então nós vamos falar agora da situação problema 3. A empresa JVJ, ela recebe um comunicado do Fisco Federal em relação a um crédito tributário, no caso um crédito tributário que o fisco passa a ter perante a empresa, referente a alguns tributos. Então, o IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Programa de Integração Social, que é o PIS, e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS. Os 4 tributos são federais, portanto, nós estamos falando aqui do Fisco Federal. Esse tributo diz respeito a 5 anos atrás, e o valor é de R$350 mil, mais juros legais. Então, essa é a situação da empresa.
Eles derivam de recolhimentos de tributos federais, portanto, e declarados oriundos de operações de comercialização de produtos que a empresa fez nesse período. Ocorre que esse valor que foi constituído como crédito tributário, ele vai obrigar a empresa, no caso, sujeito passivo, a pagá-lo, o que pode impactar significativamente o caixa da empresa. Ela não efetuou o pagamento antes, terá que efetuar o pagamento agora. E como fica esta situação? Como medida preventiva, então a ideia da empresa como medida preventiva, ela autoriza o pagamento do valor desse tributo, cobrado pelo fisco, antes do fechamento do mês corrente. A ideia é que esse tributo seja efetivamente pago. O desafio seu, enquanto alguém que está colaborando, para solucionar esse problema da empresa, envolve contestar a referida cobrança pelo fisco. A empresa deseja elaborar uma defesa administrativa, então veja que não está ainda na instância judicial, sobre esta questão, para não ter que arcar mais com esta despesa. Então a ideia é que haja aí a defesa, em relação a esse crédito tributário, claro que deverá estar amparado em provas, em esclarecimentos, que a pessoa jurídica, no caso a empresa, enquanto sujeito passivo, terá que fazer junto à empresa ou ao órgão que está cobrando dela por ofício. Vejamos lá. Para resolver, então, de acordo com o desejo da empresa, primeiramente, devem ser providenciados os documentos relacionados ao recolhimento dos tributos que compõem o crédito tributário. Esses documentos, eles têm a finalidade de conferência, de prova, são documentos que comprovarão, e de apuração. Então, posso ter a situação que na conferência eu identifique que tudo foi pago adequadamente, então não há que se falar em pagamento adicional. Posso identificar na conferência que de fato houve um problema, nesse caso eu terei que fazer um pagamento adicional. Tanto numa situação como na outra, é o instrumento de recolhimento, as guias, que serão utilizadas como prova, tá certo? Continuemos, vejamos lá. Uma vez de posse desses comprovantes, deve-se elaborar o relatório. E nesse relatório você vai argumentar do lado da empresa, em relação ao crédito tributário indicado pelo fisco. Por enquanto, na instância administrativa. Quando esgotadas, claro, todas as discussões no âmbito administrativo, aí passamos a um processo judicial e, neste caso, nós entramos numa outra instância de solução do problema, no caso, a esfera judicial. Numa outra situação, a empresa JVJ, ela vem chegando em um dos seus melhores momentos, a empresa está bem, com resultados financeiros positivos, ela resolve criar a empresa MID, Consertos de Máquinas Industriais. Então veja, a empresa que trabalha com garrafas, ela resolve atuar também no conserto de máquinas industriais. O José Fernando, que é o diretor da empresa, ele pede o auxílio do departamento jurídico para instalar a empresa no município vizinho, pois, de acordo com a regra do município, o município é próximo, à sua sede, e como o município ele está também em crescimento, ele vai incentivar, por redução, por exemplo, de tarifa, a ida da empresa para lá. Sem contar o aspecto mercadológico, se está em crescimento, é muito mais fácil da empresa prosperar. Com essa nova fase, ele estima que a empresa irá ter um gasto anual de R$450 mil com ISS. Essa é a situação da empresa. Então, um valor alto aí de ISS.
A diretoria pede o auxílio da senhora Ana Lúcia, responsável pelo setor jurídico, que informa a ele que a mudança para o município vizinho seria, sim, uma forma de dispensa legal e também de exclusão do pagamento de imposto devido. Então, a fundamentação disso, pelo departamento jurídico, a empresa precisa adotar alguns procedimentos, no entanto, para compreender as formas legais de exclusão, porque ela certamente terá que fundamentar essa sua decisão de mudança de município. O seu desafio, neste caso, para viabilizar essa mudança e também as operações da empresa, terá impacto direto sobre as suas finanças e também sobre o seu resultado, é auxiliar a compreender quais são esses procedimentos de exclusão do crédito tributário. Esse é o desafio que cabe a você, né, contribuir aí junto ao departamento contábil, financeiro da empresa. Sempre de acordo com a lei, sempre atendendo ao que a lei permite, né? Vejamos lá. Então, no mesmo sentido, você vai identificar a modalidade de exclusão pleiteado pela empresa. Mudar o município poderá trazer benefícios em termos de alíquota. A exclusão pode se dar ou por isenção ou por anistia, depende de como o município quer incentivar a sua ida para lá. E a isenção ela pode ser a forma pela qual o município vai atrair novas empresas. Não é possível, todavia, que o município interfira nos créditos tributários do outro. Neste caso, não há que se falar, né, em não pagamento do ISS devido para o outro município. Tá certo? Então, com base nisso, nós explicamos para a empresa o que ela deve fazer de forma legal. Chegamos ao momento de interação com o nosso Kahoot e eu vou passar para vocês o código para que vocês possam acessar as nossas questões de interação online. Vamos lá? (663-642). Esse é o nosso código. Você vai digitar esse PIN no seu aplicativo Kahoot para que a gente possa aí fazer a participação, né, na nossa atividade. 663-642. Então vamos... Daniel de Toledo, do Paraná, já ingressou. Então vamos aguardar aí o ingresso de vocês. Temos aí o Antônio também como participante, né? E vamos aguardando enquanto vocês vão ingressando no nosso Kahoot. Temos a Nath Toledo participando com a gente, né? Enquanto vocês vão ingressando, nós precisamos começar aqui devido ao nosso tempo, então vamos lá. Start. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. No regime não cumulativo de impostos, na compra, teremos direitos a um débito e um crédito de ICMS, um crédito de ICMS, um débito de PIS ou um débito de COFINS. Então vamos lá. Dê a sua resposta. Temos aí uma resposta já cadastrada, nosso tempo está acabando e acabou o nosso tempo. Temos duas opções. Uma opção para crédito de ICMS e uma para débito do PIS. Qual é a resposta correta? Então aqui, por enquanto, Antônio, com 683 pontos, assumindo a liderança, seguido por 663-642 e Nath Toledo em terceiro lugar, e Hermínia em quarto lugar, sem pontuação, né? Apenas o Antônio aí acertou a questão. Portanto, vamos para a segunda questão. Ainda dá tempo de vocês se recuperarem. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Sobre a venda de mercadorias haverá incidência de ICMS, PIS, COFINS e ITBI. Verdadeiro ou
falso? Vamos ver a sua resposta. Verdadeiro ou falso? Vejamos lá. 9 segundos apenas. 8, 7 segundos, 6, 5 segundos, 4, 3. Acabou o nosso tempo. Opa, 3 verdadeiros e 3 falsos. Qual será a resposta correta? Vamos ver? Hermínia assumindo a liderança com 888 pontos. Daniel de Toledo com 743 em segundo lugar. E o Antônio em 683 pontos em terceiro. E a Regina com 635 pontos. Excelente! Claro que o ITBI não incide sobre o comércio, né? Por isso estava errada. Próxima pergunta. A modalidade de lançamento do tributo que o sujeito passivo calcula e recolhe é por homologação, por bitributação, por ofício ou por declaração? Avaliem a resposta e respondam. 9 segundos, 8, e o tempo está passando. 4 segundos, 3, 2, 1, vai acabar o nosso tempo e acabou. Qual é a modalidade pela qual o sujeito passivo calcula e recolhe o imposto? É por homologação. Esta seria a resposta correta. Antônio assumindo a liderança com 1.893 pontos, seguido de Daniel por 1.873 pontos. Hermínia caiu aqui para terceiro lugar, ainda há tempo de se recuperar. Vamos para a nossa última pergunta. Verdadeiro ou falso? A espécie de obrigação tributária que considera a lei vigente na época de sua ocorrência é atemporal. Verdadeiro ou falso? O aspecto da lei vigente é temporal? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. 6 segundos, 5, 4, o nosso tempo vai indo, né? Vai se acabando o nosso tempo. Vamos ver como fica esta resposta. Praticamente todos como verdadeiro. Ranking final, parabéns ao Daniel, 2.788, Daniel de Toledo, no Paraná. Antônio ficou em segundo lugar, com 2.668, e a Hermínia, né, quase chegou lá aqui com 1.833 pontos, tá certo? Então estão aí de parabéns todos que participaram do nosso Kahoot. E agora é o momento de responder as suas dúvidas. Você tem dúvidas? Não? Nos envie. Caso tenham, a gente está aqui pronto para responder. Antes, vamos responder a uma questão que geralmente surge quando nós falamos de planejamento tributário envolvendo o lançamento de crédito tributário, né? O crédito tributário, ele é sempre lançado, sim, pela entidade tributante. Tá certo? Então, o crédito tributário, ele só é lançado, ele só é criado, né, a partir da entidade tributante, e nos casos em que ela cria o crédito tributário a partir de erros ou falhas, ela dá o direito, primeiro na instância administrativa, do sujeito passivo fazer as correções. Por isso que a gente tem a situação de contestação do crédito tributário. Essa contestação, no primeiro momento, é feita, então, administrativamente. O sujeito passivo vai até o órgão, né, atendido ali por um servidor público que vai, no caso, fazer as conferências na instância administrativa. Não resolvendo, aí isso pode gerar a necessidade de se entrar com um processo e de se chegar à instância jurídica de discussão. Tanto em uma como em outra situação, todas as situações que a lei determina serão comparadas com o que realmente aconteceu. Por isso, o aspecto objetivo da lei é muito importante, tá certo? Foi um prazer trabalhar com vocês. Aqui estamos na nossa quarta aula, né? Certamente teremos oportunidade de nos vermos em outras situações. Tenham sucesso, até lá!